Martins. Moçada, é o seguinte, deixa eu explicar algumas coisas para vocês, porque hoje a gente vai com certeza terminar o conteúdo que a gente precisa terminar. Gabriel Brandão, Roland também está presente. Exatamente. Dá para assistir Hamilton. Ô, moçada, eu falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, calma aí, vamos lá. Primeira coisa, semana que vem nós teremos a nossa avaliação diagnóstica. E como é que vai funcionar? Eu acho que a maioria de vocês, a maioria dos professores trabalhou com a diagnóstica aqui no campus mesmo, né? Naquele esquema que eu faço a trilha do conhecimento, certo? Só que eu não vou fazer assim. Calma, calma. José Creuso, calma, tá? Calma. É o seguinte, vocês vão fazer pelo Forms, pelo formulário. O Forms é da Microsoft. E aí, o que vai acontecer? No dia marcado, que é o dia 30, né? Na quinta-feira. Quinta-feira. Vocês vão clicar no link. Vocês vão ter um link lá no campus. Vai ter uma pastinha lá, exclusiva. Atividade diagnóstica de história do professor Edmar Luiz da Silva. Pá. Aí você vai entrar na pastinha, vai clicar no link. Pum! Clicou, foi pro Forms. Vocês todos não entram aqui no campus, no Teams, com o e-mail institucional de vocês, o e-mail da escola? Então, a mesma coisa vai acontecer lá. E aí, vocês vão clicar e vão entrar lá. Eu estarei por aqui. Embora a gente não tenha aula na quinta-feira, mas qualquer problema que der, vocês podem me acionar aqui, que eu estarei aqui disponível, tá? Eu estarei aqui atendo chat, enfim. Só não precisa ligar, fazer ligação não, é só mensagem escrita, tá? E aí eu posso ajudá-los, tá? E aí é basicamente o seguinte, então, vocês vão clicar no link e vão lá para o Forms. São 10 perguntas, 10 perguntas, 10 perguntas. Não são 11, nem 9, nem 12, são 10, tá? E aí o que vai acontecer? 8 perguntas são de múltipla escolha, bem no estilo dessas listas anteriores, todas que nós temos feito. Nós todos estamos fazendo, né? Estamos todos fazendo a nossa lista? Todos estão fazendo a lista? Sim? Muito bem. Então, é isso. Então, essas listas, a partir do dia 17, eu, inclusive, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Share the screen. I'm sharing the screen with you now. Let me share the screen. Cadê? Aqui, ó. Tem aqui essa pasta aqui maravilhosa. Um professor com a fotinha preta e branca, com um sorriso sincero e feliz da vida que vocês estão aqui. Olha aqui, que bacana. Coloquei aqui em cima da postagem de hoje, material de estudos para a diagnóstica. Eu coloquei para a diagnóstica para economizar espaço também, porque meus dedos também estão cansados de tanto digitar. E aí você clica aqui e você vai, aí aparece a sequência. A partir da lista 17, as questões, né? O exercício e o seu respectivo garabito. Garabito é muito mais legal de falar do que gabarito, cara. E aí, então, tem 17, 18, 19, 20, 21. Olha só, tem todas as listas e os seus respectivos garabitos, tá? Então, é só entrar aqui, por favor, entre aqui e estude, porque eu não aceito menos de 98% de acerto na minha avaliação diagnóstica na próxima quinta-feira. Não aceito. Quem tirar menos de 98% na minha diagnóstica, eu vou defenestrar. Irei defenestrar impiedosamente quem tirar menos de 98%, tá bom? Tenho dito. Muito bem, e hoje aqui na postagem, dia 24, o que eu coloquei aqui? Coloquei aqui a lista 22, que também é fundamental que vocês façam, é fundamental. E eu sou gente boa, coloquei aqui, além da lista, coloquei já o garabito dela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro pegar a lista, vocês vão responder as questões e depois conferir no garabito, tá? E aí a correção dessa lista estará disponível na terça-feira, antes da diagnóstica. Inclusive, os senhores, por favor, apareçam no plantão, porque eu também vou dar dicas importantes e fundamentais e alegrias para fazer a diagnóstica. E aqui eu coloquei um vídeo
em que eu fiz a correção da lista 21, que é a lista que eu não tinha feito vídeo ainda, tá bom? Então tem essa postagem aqui, vocês, por favor, degustem do material. Eu não vou mostrar a trilha do conhecimento, porque senão vocês vão ver as respostas. Deixa eu só clicar aqui, deixa eu ver. Baixa isso, isso. Ah, não, vou ver como aluno aqui, ó. Aí você não vê a resposta. Tem esse vídeo espetacular aqui desse canal, que explica um dos melhores sobre a Confederação do Equador, viu? Que eu vou explicar, inclusive, hoje. Ele vai explicar com mais detalhes. Então, vocês, por favor, consumam esse vídeo, que ele será muito importante para vocês, tá? Para explicar a Confederação do Equador. Então, esse vídeo tem aí uns 13, 14, 15 minutos. E aqui nós temos a trilha do conhecimento aqui com 5 questões bem fáceis sobre assuntos que nós iremos tratar hoje, tá? Beleza? Então é isso que vai acontecer. Então na terça-feira nós teremos mais postagem, eu devo colocar mais algum vídeo explicando esse conteúdo, retomando este conteúdo que eu vou trabalhar aqui na live hoje, e devo colocar mais, enfim, mais algum material de orientação, e por aí vai. A Maria de Fátima mandou bom dia, tarará. Essa quinta, ou é dia 30, é quarta, dia 30 é quarta? Deixa eu ver aqui a minha data, aqui, ó. Dia 30, dia 30, tem certeza? Aqui, ó, é dia 30 aqui também, quinta, dia 30, é dia 29? É quarta? Meu campus travou por um tempo, que não deu para fazer a trilha do conhecimento, mas agora resolvi e consegui fazer. Beleza. Ô, gente, confere para mim, por favor, vocês devem ter recebido o comunicado se a diagnóstico... Ah, dia 29. Eu cabeça na 30. Eu na cabeça 30. Olha aí, tá vendo? Muito bem. E aí, então, o que vai acontecer no dia 30 durante o plantão? Durante o plantão eu vou corrigir. Mas vocês recebem automaticamente, quando vocês fazem no campus, já sai a resposta lá, a resposta das questões de múltipla escolha. As questões dissertativas, não, aí eu vou ter que corrigir manualmente, tá? É 24. Então, esqueçam de 30, é dia 29 é quarta-feira que é. Mas eu estarei disponível aqui para vocês, para quem precisar, eu estarei, tá? Disponível aqui para vocês. Mas, gente, entrou, tá faltando gente pra caramba aqui, viu? Ô, vontade de pegar esse povo, entrar dentro nesse computador, pegar minha canetinha verde e rabiscar a cara de vocês que não estão aparecendo, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui, inclusive, antes de começar a explicar o conteúdo mais específico, porque eu vou baixar aqui, cadê? Pessoas, não... Deixa eu ver, baixar a lista de presença, para ver quem apareceu, quem vai aparecer depois, enfim. Moçada, alguma questão, tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação à diagnóstica? O livro, depois, na sexta-feira que vem, a gente vai combinar prazos e atividades que a gente vai fazer sobre o livro, tá? Edmar, que livro que é? As Barbas do Imperador. Na última aula, eu já coloquei aqui no chat a figurinha. Se alguma alma caridosa puder pegar a capa do livro, dar uma gugada lá e subir, por favor, aqui no chat, a capa do livro, eu ficaria muito grato, tá? Porque o José Scrilzo, toda hora, toda aula me pergunta a mesma coisa. Edmar, qual que é o livro para ler? As Barbas do Imperador, a versão adaptada, a versão em HQ, tá? Não é a versão... Porque As Barbas do Imperador é um livro de 1.500 páginas. Mas esqueci o nome do cara, um cartunista, um desenhista, fez o favor maravilhoso de adaptar para HQ. Então, a HQ é muito fácil de ser lida, tá bom? Aí, Matheus, tá vendo? Bem feito, eu dei spoiler aí sobre... Mas aqui, eu tirei a presença e eu coloquei lá. Aí, ó, a Brenda tá dizendo que tem online. Ô, Nicole, eu quero que você coloque a capa. Baixa a capa lá com uma imagem e aí coloca no chat aí fazendo um favor, tá? Não precisa compartilhar a imagem, não. Beleza, moçada? Alguma dúvida por enquanto? Aí teve gente que saiu. Oh, meu Deus do céu, tinha que aumentar esse número de pessoas que aqui nessa sala e teve gente que saiu. Oxe, O último dia antes da diagnóstica, que a gente vai ter a live, o povo não aparece. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Aí, ó.
o Matheus colocou a imagem, ela está carregando aqui, ó. É exatamente essa aqui, ó. Viu, gente? Dá uma olhada aí no chat que o Matheus mandou, a capa do livro, As Barbas do Imperador. Está aí, é esse aí. Esse aí é o Dom Pedro II, que é filho do Dom Pedro I, que é pai do Pedro III. Mentira, não depois do Pedro III, não. Pedro II acabou a monarquia e não tem mais monarquia. Acabou a monarquia. Muito bem, deixa eu agora compartilhar esse meu PowerPoint aqui. Esse aqui. Não é aquele, não. É esse aqui, ó. Cadê? Na última aula, eu comecei a introduzir isso aqui, ó. Pessoal, se vocês forem, tiver alguma dúvida, vocês me avisem, tá? Deixa eu pegar minha canetinha mágica, ela está aqui. E é o seguinte, nós, só recapitulando, a gente está estudando o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I, tá? Que vai de 1822, com a coroação dele, no dia 1º de dezembro de 1822, até o dia 7 de abril de 1831. Então, 1º de dezembro a 7 de abril. 1º de dezembro de 1822 a 7 de abril de 1831. Tem que decorar a data. Não, mentira, não tem. Não precisa decorar a data, tá? Não vai cair data em prova, não. Eu não peço data. É o seguinte, nós estamos estudando o primeiro reinado. E o primeiro reinado pode ser também designado como primeira treta. Por quê? Porque é tanta confusão que acontece, tanta guerra, tanta bagunça que acontece, que o negócio, enfim. Quando a gente celebra o dia 7 de setembro, a gente, porque o Brasil se libertou de Portugal. Na verdade, as pessoas não sabem, mas elas estão celebrando o meu aniversário. Mas elas não sabem disso. E aí, por isso que eu me tornei professor de história, para dizer para as pessoas por que 7 de setembro é tão importante hoje. Muito bem. Porque o que acontece? Nós nos libertamos politicamente de Portugal, mas os outros aspectos da sociedade não se resolveram. Não fomos libertos. Por exemplo, economicamente, nós ficamos bastante dependentes da Inglaterra. Aí alguém perguntou, o José Creuso mandou para mim uma mensagem no chat. Edmar, por que nós ficamos dependentes economicamente da Inglaterra? Vocês estão lembrados lá dos tratados de comércio e navegação de 1810? Pois bem, aqueles tratados, porque meus filhos só fazem barulho aí, me desconcentrou. Bem, aqueles tratados de 1810 foram tratados que davam privilégios fiscais para a Inglaterra. E a partir, então, de 1810, a Inglaterra começou a trazer muitos produtos para o Brasil, porque o Brasil não era um país industrializado, tá? Então, durante toda a década de 1810, 1820, 1830, 40, 50, o Brasil consumiu produtos ingleses. Muito bem. Então, economicamente, o país ficou dependente da Inglaterra. E socialmente, o país teve muitos problemas, porque socialmente nós tivemos a hegemonia da elite brasileira, a elite agrícola, que continuou ali influenciando Dom Pedro, continuou mandando no país de uma forma geral, porque eles dominavam as câmaras municipais, dominavam os órgãos representativos, e então tinham escravos e por aí vai. Então tinha elite, tinha escravo, era muito difícil para uma pessoa ascender socialmente, porque as elites articulavam de forma que eles impediam a ascensão social de outros grupos. Então, basicamente, a elite continua mandando e continua a escravidão. Então, a independência do Brasil significa a independência política de Portugal, mas não significa efetivamente mudanças no campo econômico nem no social, tá? E culturalmente, pouco a pouco, as coisas vão modificando, mas vai demorar, porque as mudanças culturais são geralmente mais lentas. Bem, e um outro problema que nós tivemos depois da independência são as guerras, muitas guerras. Nós podemos dividir em 3 grupos as guerras que aconteceram no Brasil. As guerras de independência, que aconteceram lá na Grão-Pará, né, como era chamado Pará, Pará-Maranhão,
Piauí, Bahia. São as guerras de independência. E a Cisplatina, mas a Cisplatina é um caso à parte. A Confederação do Equador, que é um movimento que acontece em Pernambuco em 1824, e a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina começa a se rebelar em 1824, e em 1825 efetivamente começa a Guerra Cisplatina, ou a Guerra da Cisplatina, que vai durar de 1825 a 1828, tá? Que vai culminar com a independência do Uruguai. Muito bem, então agora a gente vai falar da Confederação do Equador. Nós temos aqui o Thomas Cochrane, que era lá um mercenário inglês, britânico, liderando as tropas de Dom Pedro I para reprimir os confederados. Confederação é um outro nome que a gente dá para república, tá? Então, o objetivo desse movimento era proclamar a república em Pernambuco e em todo o Nordeste de uma forma geral. Proclamar a república significava, portanto, separar a região Nordeste do restante do país. A Confederação do Equador, portanto, tinha dois aspectos importantes. Primeiro, era separatista e segundo, era republicana. Tá? Então era assim. E de onde que surgiu a Confederação do Equador? A Confederação do Equador é um movimento muito complexo e a gente vai simplificar do máximo possível aqui. Mas ela é um efeito colateral do fechamento da Assembleia Constituinte de 1823. Quando Dom Pedro fecha a Assembleia Constituinte, ele está dando o seguinte recado: não quero nenhuma ação liberal ou liberalista aqui no país. Eu vou mandar na bagaça toda. Eu sou Dom Pedro, filho de Dom João VI, pai de Dom Pedro II, e eu mando em tudo. Quem achar ruim, que saia do Brasil. Aí os confederados, tudo bem então, aí a gente vai fazer então um país diferente. Já que você não quer fazer uma monarquia constitucional liberal, nós vamos então fazer uma revolta. Então os confederados lá de Pernambuco se juntam e fazem esse movimento. Ali mais ou menos em meados de 1824, em junho, julho de 1824. E aí eles chegam a tomar o poder, tá? Bem, vamos ver como é que isso aconteceu de forma um pouco mais detalhada. Aqui a bandeira do Império, né? Bem, esse slide maravilhoso que vocês estão vendo aqui, com essas muitas informações, trazem justamente o detalhamento da Confederação do Equador. Entenderam? Esse slide, inclusive, é autoexplicativo, né? Precisa falar alguma coisa? Não, né? Edmar, não tá aparecendo nada. O José Creuso sempre fica aqui me enchendo a paciência, dizendo as coisas que eu deixo de fazer. Aí, o que acontece? Primeira coisa, a Confederação do Equador, pelo menos na parte popular deste movimento, é inspirada pela revolução que aconteceu no Haiti. Então, a Confederação do Equador tem influência, a Confederação do Equador tem influência do Haiti. Por quê? O Haiti é o único caso de sucesso em que escravos se mobilizaram, fizeram uma revolta, e que a revolta de escravos culminou com a independência do país. A gente vai estudar isso ainda, tá? Depois que a gente estudar a Revolução Francesa. Grã-Bretanha, tudo bem, Davi? Grã-Bretanha, tudo bem, Davi? Grã-Bretanha. O Davi, sabe por que o Davi fica falando Grã-Bretanha e não Inglaterra? É porque os canadenses adoram pertencer à Grã-Bretanha, adoram a rainha. A coisa que eles mais fazem é idolatrar a rainha, né, Davi? Muito bem. A Confederação do Equador foi influenciada, pelo menos a parte popular, pelo menos numa parte do movimento, foi influenciado pelo movimento do Haiti. Portanto, havia na Confederação do Equador pessoas como este moço aqui, o Pedro Pedroso. O Pedro Pedroso, ele era um mulato, por ser filho de branco e com negro, né? E ele foi um dos líderes do movimento, foi um dos líderes da Revolução de Pernambuco, e ele participou também da Confederação do Equador. E ele, o Pedro Pedroso,
Pedro Pedroso. O Pedro Pedroso queria que o país, que o Brasil, abolisse a escravidão imediatamente. Então ele começou, primeiro ele lutou a favor da independência do Brasil, ele participou da Revolução de Pernambuco em 1817. Veja um vídeo que eu coloquei lá, tá? Lá na trilha do conhecimento, um vídeo para maiores detalhes. Mas o Pedro Pedroso participou da Revolução de Pernambuco de 1817. Depois ele vai participar das guerras de independência e depois ele vai participar da Confederação do Equador. Mas o Pedro Pedroso, desde sempre, defendeu a abolição da escravidão no país. E isso era um problema. Por que, Edmar, que é um problema? Abolir a escravidão é problema. Desde quando? É porque a elite pernambucana não queria. E a elite pernambucana foi um dos líderes, foi dos grupos mais importantes da Confederação do Equador. Embora a elite pernambucana fosse favorável à República, queria a proclamação da República, mas eles não eram favoráveis à abolição da escravidão. Aí que era o problema. Porque de um lado tinha um povão composto principalmente por escravos ou ex-escravos, negros, mulatos, por outro a elite branca que queria separar do Brasil a monarquia brasileira, mas não queria a abolição da escravidão. Então, essa divergência de interesses vai fazer com que, inclusive, o movimento da Confederação do Equador enfraquecesse depois. Isso aqui, então, é muito importante. Bem, o Pedro Pedroso foi um dos líderes que fez alguns movimentos antes da Confederação, e aí tem esse outro cara aqui, que é o nosso querido Manuel Paes de Andrade. Esse é o Manuel Paes de Andrade, que está cumprimentando. Ele parece com o Gabriel, né? Com um dos Gabriéis aí. E aí, este é o Manuel Paes de Andrade, que é um líder intelectual, pertencente à elite, enfim. Um outro líder importante que temos, daqui a pouco eu vou mostrar para ele, é o seguinte... É o Frei Caneca, que é muito importante também. Inclusive, o Frei Caneca vai ter um fim trágico. Bem, basicamente, então, você tinha a população e você tinha a elite. Quando, em determinado momento, Dom Pedro, quando ele vai outorgar, ele vai fechar a Assembleia Constituinte e vai outorgar a Constituição de 1824, além disso, ele vai começar a nomear pessoas próximas a ele nas províncias. Ao invés dele permitir que as assembleias provinciais elegessem seus presidentes, Dom Pedro escolhe. E aí isso vai criar um problema. Quando Dom Pedro escolhe uma pessoa próxima a ele, mas que era contrária aos líderes locais, vai dar treta. E aí, por isso, Dom Pedro vai fazer essa nomeação de um líder lá, de uma pessoa que não importa o nome dela agora, mas aí Dom Pedro nomeia um interventor na província de Pernambuco, o clima lá já estava quente, tanto o povo, né, representado aqui por Pedro Pedroso, quanto o Manuel Paes de Andrade, que representava a elite, ninguém ficou satisfeito com a outorgação, a outorga da Constituição de 1824. E, além disso, Dom Pedro nomeia uma pessoa, já tinha nomeado, já tinha tido uma confusão danada lá em Pernambuco. Portanto, a situação estava muito fragilizada. Outra coisa, neste momento, estava acontecendo uma guerra em Portugal. Estava acontecendo uma guerra em Portugal e Dom Pedro estava muito preocupado que, de repente, Portugal poderia atacar o Brasil. Peraí, Edmar, calma. Eu tô calmo. Calma. Como assim? O clima já estava muito quente em Pernambuco desde 1817. O clima lá estava quente. A situação estava muito fragilizada. Dom Pedro nomeia interventor, Dom Pedro vai outorgar a Constituição, e muitos líderes políticos lá de Pernambuco são favoráveis à República, são favoráveis a um regime mais representativo. E a outorga da Constituição, qual que é um dos problemas maiores da Constituição? É justamente o poder moderador, a intervenção de Dom Pedro sobre outros poderes. Então, esse é um problema muito sério. Então, em Pernambuco,
A galera já estava politicamente desgastada com Dom Pedro, já estava desgastada por causa da guerra de independência, enfim, de uma forma geral, a figura de Dom Pedro não era benquista. E aí, quando Dom Pedro, que tinha levado tropas ali para Pernambuco, porque o clima estava quente, ele retira as tropas de Pernambuco, porque para proteger o Rio de Janeiro, porque ele temia que tropas portuguesas atacassem o Rio de Janeiro. Os pernambucanos aproveitam-se dessa situação e tomam o poder. Tomam o poder e declaram a Confederação do Equador. Ou seja, eles proclamaram a República em Pernambuco. Nossa, então Pernambuco se separou por 2 meses, mas enfim, se separou. Chegou a fazer um movimento separatista. Então, os confederados, eles tomaram o poder, inclusive redigiram a Constituição Republicana com uma bandeira, enfim, fizeram uma bandeira ali, e essa é a bandeira aqui, ó, a bandeira aqui da Confederação. E aí eles falam assim, ó, a gente está agora livre, né? Enfim, se libertaram. O que é engraçado é que esse globo aqui cheio de estrela, no final das contas, ele vai se tornar aqui o globo que está na nossa bandeira atual. Tá vendo? E por que eles fizeram isso? É porque a nossa república, que foi proclamada em 1889, vai tentar resgatar alguns símbolos anteriores, dentre eles a Confederação do Equador. Pegam lá o globo e colocam lá o globo na bandeira do Brasil. Né? Muito bem. Então eles conseguem se instalar. Só que aí Dom Pedro, né, invadiu e aí conseguiu debelar o movimento em pouco tempo. Ele se articulou. E por que ele consegue isso tão fácil? É porque, na verdade, havia uma disputa interna entre a elite e o povo. Porque a elite queria, todo mundo queria a república, mas o povo queria uma república mais popular, mais democrática, e a elite queria uma república mais oligárquica, mais aristocrática, né? Bem, no final das contas, Dom Pedro invade, não é Dom Pedro, né? Dom Pedro está lá no Rio, mas ele manda uma tropa lá com Thomas Cochrane, com Francisco de Lima e Silva, manda lá invadir, eles conseguem debelar o movimento. E aí os líderes são presos, o Manuel Paes de Andrade foge, ele vai lá para a Inglaterra, ele foge, e quem fica aqui no final das contas são alguns líderes, e dentre eles o mais conhecido é o Frei Caneca. O Frei Caneca. O Frei Caneca tem o mesmo propósito. Exatamente. Na verdade, a Confederação do Equador é um desdobramento da Revolução de Pernambuco. Oi, alguém ligou o microfone e queria falar alguma coisa? Mas o Frei Caneca foi um dos caras que foi condenados. Ele e um outro padre, né? O padre, eu nunca lembro o nome do outro padre. Porque houve outros padres que participaram desse movimento também. Mas o Frei Caneca era um dos maiores entusiastas da República, mais entusiastas da Confederação. Então, ele foi condenado por Dom Pedro à forca. Dizem as boas e as más línguas que ele foi condenado à forca. E ele não. E aí, quando ele subiu no local onde ele ia ser enforcado, não tiveram coragem de enforcá-lo, porque ele era padre, ele era frei, né? E aí, depois amarraram ele no poste e aí fuzilaram o Frei Caneca. E aí ele se tornou um grande símbolo da República pró-Brasil. Muito bem, Frei Caneca, tadinho. Bem, então a Confederação do Equador foi isso, um movimento separatista e republicano que tomou o poder por um tempo, mas que foi depois duramente reprimido por Dom Pedro I. O que isso significa? Significa que, para debelar o movimento, Dom Pedro teve que gastar muito dinheiro com tropas mercenárias, dinheiro que ele não tinha. Dom Pedro estava quebrado. Por que estava quebrado? Porque Dom João VI, quando foi embora, esvaziou os cofres do Banco do Brasil. Dom Pedro teve que recorrer aos empréstimos com a Inglaterra para pagar o exército que veio da Inglaterra. Grã-Bretanha, desculpa, Davi. Então, eu não vou te chamar de Davi, eu vou te chamar de David. David. Tá? Bem, então esse foi o movimento da Confederação do Equador. Muito bem. Assim, aí a gente pensa assim, né? Beleza, agora a coisa vai ficar de boa. Vamos resolver a nossa vida.
Para alegria de Dom Pedro, o que acontece? Em 1825, depois da Confederação do Equador, acontece o Tratado de Paz, Amizade e Aliança. Não confunda, os nomes se parecem, né? Com aqueles tratados lá de 1810. Mas esse Tratado de Paz, Amizade e Aliança foi um tratado que foi bastante incentivado pela Inglaterra, mas foi feito entre Brasil e Portugal. E o que esse tratado dizia? Dizia o seguinte, artigo 1º, Sua Majestade, Edmar, se escreveu Majestade com J, hoje os escreuso, esse português arcaico, Majestade se escrevia com G, eu peguei o português arcaico, e aí o seguinte, Sua Majestade Fidelíssima reconhece o Brasil na categoria de Império Independente e separado dos reinos de Portugal e Algarves, e a seu sobre todos muito amado e prezado filho Dom Pedro por imperador, cedendo e transferindo de sua livre vontade a soberania do dito império ao mesmo seu filho e aos seus legítimos sucessores. Sua Majestade com G, fidelíssima, toma somente e reserva para sua pessoa o mesmo título. Ou seja, está reconhecida a independência do Brasil, mas de forma teórica, viu, gente? Teórica. Na prática, nada pegou. Mas, teoricamente, Dom João VI também seria imperador do Brasil. E aí, então, na teoria, na prática, não. Dom João VI estava nem aí para o Brasil nesse momento. Dom João VI está com uma treta interna lá em Portugal, seríssimos problemas, e não estava nem aí, não. Mas, oficialmente, no documento de reconhecimento da independência, foi reconhecido que Dom Pedro seria imperador e o mesmo título seria dado para Dom João VI por questão de consideração, tá? Aí tudo bem, fizeram um acordo, tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Desde que o Brasil pagasse 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões de libras esterlinas, que eu tinha acabado de falar. O Brasil estava sem dinheiro, gente. Se o Brasil não tem dinheiro, como é que ele vai pagar a indenização? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Um abraço virtual em quem disser para mim o que o Brasil vai fazer para pagar essa... Empréstimo na Grã-Bretanha. Empréstimo na Grã-Bretanha. Aí, Edmar, tá vendo? aproveitando aqui, o aluno Saulo José Soares Silva está com uma dúvida. Diga, Saulão da Massa. Pode falar, velho. Oi, Edmar, foi mal, velho, atrapalhar a sua aula aí, muito boa, bonito PowerPoint, né, velho, eu não tenho a mãe de fazer essas paradas, não, e o fundo aí e tal, legal a ideia do Brasil já começar endividado, né, legal, e os ingleses aí já sapecando, mas é o seguinte, velho, eu vou dar aula pra ele. Oi. Saulo, é um prazer insofismável ter um homem como você presente na minha aula, viu? Eu não sei falar essa palavra, não. Você falou aí, mas imagino que é legal. Mas, enfim, aqui, eles já viram toda a expansão para Oeste, Destino Manifesto, as paradas, não já? Já, né? Tudo. E América Espanhola, assim, processo de independência, mais ou menos ou nada? Cara, a gente só falou de dois movimentos que foram influenciados pelo iluminismo, mas a gente não especificou como é que foi o processo de independência da América Espanhola ainda não. Não, mas se eu falar com eles, assim, que foram as elites, especialmente, que levaram ao processo de independência, estou falando besteira? Não, de forma alguma. Inclusive, Não, teve né? um exercício, uma lista, eu acho que 21 ou 20, não, lista 20, em que aparece lá os crioulos. Isso, eu ia te perguntar se eles conhecem esse termo. A Gabriela conhece com certeza, porque ela inclusive me perguntou isso lá no chat. Não, beleza. É porque daqui a pouquinho eu vou dar aula e aí fala de América anglo-saxônica e latina. E aí eles têm a ideia que a América anglo-saxônica é legal porque os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. E a Inglaterra é boazinha. A América Latina só espanhol e português, uns bosta, e por isso que é pobre. Aí eu queria só discutir uma parada dessa. Então, beleza, é isso. Valeu. Então, valeu. Valeu, Sal. Valeu, camarada. Nossa, Deus, Muito bem, já tem 15% só de bateria no meu. Vamos lá.
Então, o Tratado de Paz e Aliança, quem me chamou aqui disse e vai ganhar um abraço, um beijo virtual, o Brasil teve que recorrer a empréstimo da Inglaterra, da Grã-Bretanha, para Great Britain, para fazer, para pagar, né, a indenização. Bem, moleque, aí Dom Pedro já tá assim, só deitando o cabelo. Agora vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, vamos ter, a coisa agora vai funcionar. Ufa! Finalmente agora teremos paz no Brasil. O Brasil será a terra da alegria, a terra onde que tem o professor Edmar. Maravilha, sensacional. Ufa, acabou, gente. Que coisa boa. Agora é só alegria. Não vai ter. Não vai ter, gente. Não vai ter. Qual é, Dom Pedro? Eu tô tentando ajudar o senhor, velho, mas aqui que acontece, velho? Eu tenho que contar o que aconteceu, não posso mentir. Dom Pedro, foi mal, velho. Mas vai acontecer mais uma guerra aí, desculpa. Vai rolar mais uma guerra, Dom Pedro. A guerra da Cisplatina. Foi mal, desculpa aí, Dom Pedro. O senhor estava alegre, feliz aí, mas não teve jeito, não. O que foi a guerra? O senhor não sabe, não? Então deixa eu explicar para o senhor. Bem, a Argentina e o Brasil entram em guerra disputando a Cisplatina a partir de 1825, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, tá? Então, o que acontece? De um lado, a Argentina estava de olho ali naquele território, para aumentar o seu território. Para o outro lado, tinha o Brasil, que também estava, o Brasil que dominava o território. O que acontece? Dom João VI invadiu a região em 1817. Só que os uruguaios nunca aceitaram. E aí teve uma guerra de 1817 a 1821. Teve uma disputa ali. E aí o que aconteceu no final das contas? Os cisplatinos foram dominados em 1821, mas nunca aceitaram. E aí depois, em 1825, começa a apoiar os cisplatinos, apoiados pelos argentinos, fazem uma aliança contra o Brasil. E aí vai ter uma guerra entre 1825 a 1828. E aí, em 1828, depois de muito gasto, de novo aqui, ó, gastou muito dinheiro. O Uruguai se torna independente. E aí o Brasil vai perder o Uruguai. O Uruguai não vai ser mais nosso. E nós vamos perdemos então a oportunidade de termos o Suárez na seleção brasileira. Pois é, não vamos ter o Suárez na nossa seleção brasileira de futebol. Bem, agora sim, agora vai ter paz. Voa, pombinha! Ê, pombinha! Voa, pombinha branca, pombinha branca, pombinha branca. Ué, gente, não? Por que apareceu esse negócio aqui? Vamos ver o que tem aqui. Ixi, na verdade, não. Depois que acontece a Guerra da Cisplatina, a gente pensou que ia ter paz? Não vai ter paz mais. O que vai acontecer? Dom João VI morreu em 1826. Durante a guerra lá, Dom João VI morreu. E aí que tem um problema muito sério. Por quê? Porque, teoricamente, quem é o herdeiro de Dom João VI? Quem que é o filho mais velho de Dom João VI? Dom Pedro I, gente. Só que Dom Pedro I era imperador do Brasil, era rei do Brasil. Então, aí, o que poderia acontecer? Dom Pedro era rei do Brasil e rei de Portugal, com a morte de Dom João VI. Aí, as cortes portuguesas, que é o parlamento português, falou assim, gente, meu Deus do céu, e agora, se Dom Pedro quiser tomar aqui o reino, o que vai acontecer? Aí Dom Pedro, não, gente, calma, não quero não. Pode ficar aí com o reino de Portugal para vocês, pode ir ficar com vocês e segue a vida de vocês aí, sem problema. Vou renunciar o meu trono a favor da minha filha mais velha. Então aí ele renuncia e aí fica com a filha, para a filha dele mais velha, tá? Então aí o pessoal, beleza, de boa. Então, Dom Pedro, só força aí, mano. Beleza.
Bem, aí vai se instalar uma briga pela sucessão, por quê? Porque Dom Pedro renuncia para a filha, mas só que o tio dela, ou seja, o irmão de Dom Pedro, que é o Dom Miguel, ele acaba tentando dar um golpe na própria sobrinha. Enfim, aí a treta vai seguir depois, tá? Bem, e aqui no Brasil, o que está acontecendo? Além dos problemas que Dom Pedro está enfrentando com a família lá em Portugal, Dom Pedro está enfrentando aqui a oposição dos políticos, que estão inconformados com os gastos e também com a centralização do poder. Então, essa que é a questão. Dom Pedro está aqui resolvendo problemas internos, e aí tem um problema sério, porque em 1826 também acontece a morte da sua primeira esposa. Dona Maria Leopoldina, aquela pessoa maravilhosa, também morreu em 1826 também. Muito triste, muito triste. Bem, para coroar a situação toda, acontece na França, em 1830, uma revolução, uma revolta, que foi uma revolução, porque aconteceu a deposição de Carlos X na França. E aí, quando aconteceu lá na França a deposição do rei Carlos X, os liberais, os republicanos, assim, opa! Olha só lá na França, derrubaram o rei. Aí aqui os liberais viraram assim, oi, Dom Pedro, tudo bem? E aí, como é que tá a vida e tal? E aí os liberais começam a articular também para derrubar Dom Pedro. Começam a articular. E aí, em novembro de 1830, um dos mais ferrenhos críticos de Dom Pedro, que é o Líbero Badaró, que era um jornalista, ele é assassinado. Ele é assassinado em novembro de 1830, ele é assassinado. E aí a galera fala assim, tá vendo? Dom Pedro, absolutista, autoritário, mandou assassinar o Líbero Badaró. No velório do Líbero Badaró, apareceram 5.000 pessoas lá em São Paulo. Assim, é Dom Pedro que mandou matar, o Líbero Badaró é o cadáver da nação. E aí eles fazem uma grande pressão para Dom Pedro, em cima de Dom Pedro, porque Dom Pedro está cada vez mais acuado, a vida particular dele está sérios problemas, o país com muita dívida, sem nenhum dinheiro, e aí Dom Pedro resolve viajar, ele vem aqui para o Tauá, ele vem aqui para conhecer o Tauá, vem aqui para Minas, enfim, né, para conhecer, comer pão de queijo, tomar café, e aí ele vem aqui para Minas. E aí é o seguinte, moçada, aguenta aí rapidinho. Quando, antigamente, quando uma pessoa importante chegava numa cidade no interior, as pessoas colocavam toalhas brancas nas janelas e nas portas, para dizer, olha, você é bem-vindo. Então, quando Dom Pedro chegou em Minas Gerais, ele foi recepcionado com toalhas pretas. E a galera fez protesto contra ele, porque a situação estava muito grave nesse momento. O desgaste era muito grande com Dom Pedro. E aí Dom Pedro foi hostilizado. E aí, quando a notícia chegou, porque a comitiva de Dom Pedro já mandou recado para a galera do Rio. Cara, vocês não imaginam, a galera aqui em Minas colocou toalha preta para Dom Pedro, olha que absurdo. Aí ligaram para os parceiros lá de Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, e aí a galera do Rio de Janeiro, que gostava de Dom Pedro, fez uma festa para recepcioná-lo quando ele chegasse de Minas. E aí, quando ele estava chegando, a galera lá para fazer uma festa, Dom Pedro, chegou a galera que era contra Dom Pedro. E aí começaram dois protestos, um a favor, o outro contra. E esses protestos entraram em confronto. E aí a galera começou a brigar, pedrada, garrafada, paulada. E aí isso foi conhecido como Noite das Garrafadas, entre os dias 14 ao dia 16 de março. E aí, gente morreu, o negócio foi horroroso. Jogaram gato nos outros, jogaram tomate, jogaram tudo que tinha à mão. E aí, depois do episódio da Noite das Garrafadas, Dom Pedro, já muito desgastado e triste, sem a esposa, a primeira esposa que ele amava, ele resolve então ir embora. No dia 7 de abril, ele pega a sua coroa, tira da cabeça, vai até o quarto do seu filho, que tinha 5 anos de idade, o Pedro, e aí coloca a coroa em cima da cama dele. Toma, meu filho, eu tô indo embora para Portugal. Tchau, gente. E agora eu vou ali no canto chorar, porque essa história é muito triste.
Muito bem, moçada, é isso aí. E assim termina, infelizmente, a história de Dom Pedro no Brasil. Dom Pedro I vai embora para Portugal e deixa seu filho aqui. E Dom Pedro fica aqui com 5, Dom Pedro II fica aqui com 5 anos. Sozinho. Vai ser criado pelas empregadas, pelas babás, sem o pai. Ele e 2 irmãs vão ficar aqui. Muito triste, gente. Sabe por que ele abandonou o filho? Porque o filho não era dele, na verdade. Não, mentira, o filho era dele. É filho dele com a dona Maria Leopoldina. Mas Dom Pedro II não era uma pessoa que pertencesse a uma família. Dom Pedro pertencia ao Brasil. Ele era o rei do Brasil. Então, quando Dom Pedro I renuncia, automaticamente o Estado brasileiro fica sob o domínio de Dom Pedro II. E aí ele não podia. Dom Pedro I não podia simplesmente pegar Dom Pedro II e levar embora, não. E aí ele foi para Portugal. E Dom Pedro, cara, vai ter tanto problema. Dom Pedro, depois que ele vai embora em 1831. 3 anos depois ele vai morrer. Ele vai morrer em 1834, com 30 e poucos anos de idade. Viveu pouquíssimo, muito pouco. E vai enfrentar uma guerra em Portugal. Uma guerra horrorosa em Portugal. E aí deixa o filho dele aqui sozinho, com 5 anos de idade, triste, sem amiguinhos. Dom Pedro II não brincava, gente. Dom Pedro II não podia, ganhou PlayStation lá no batizado dele, no PlayStation, não sei o que lá, não podia. Não podia ganhar o iPhone, não podia mexer no WhatsApp, não podia fazer nada, ele tinha que só estudar. Dom Pedro II, a vida dele com 5 anos de idade era acordar, rezar, comer, estudar muito, depois rezar mais, comer, rezar, estudar, comer, rezar, aí de vez em quando dormia. Então essa era a vida de Dom Pedro II. Por isso que ele falava 7 línguas fluentemente. E vocês não falam... Muito bem, gente. Então é o seguinte, um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Qualquer coisa, só me chamar depois. Desculpa estar prolongando o seu tempo aqui, mas eu só queria avisar que hoje eu ia fazer hoje às 2 horas. Quem quiser, eu vou estar fazendo uma revisão com o pessoal usando meu PowerPoint, mas não precisa, eu só vou estar lá tirando dúvida para quem quiser, mas quem vai ir, que o pessoal já pediu, eu ainda deixo bem claro que é muito melhor tirar com o professor de história que nasceu em 7 de setembro, que ele não cansa de falar disso, do que comigo. Gente, aí, tá vendo? O Matheus aí dando a força para vocês, viu, moçada? Eu aproveitaria.